antes de falar sobre portfólio, eu vou fazer uma geral no portal de vocês, tá? Falar, dar uma retomada em tudo, né? E se vocês quiserem me interromper, fazer alguma pergunta, podem fazer. E aí, durante a semana, muitas pessoas me procuraram, né, pelo WhatsApp, fazendo perguntas. Então, eu vou responder algumas delas, tá? Algumas dessas perguntas. E para vocês tirarem as dúvidas, de repente é a dúvida das mesmas pessoas, tá bom? Então, ela está sendo gravada. E aí eu vou abrir o portal para de vocês e vou conversar com vocês relacionado a isso. Quem aqui é do primeiro período quer mandar o login e a senha para eu abrir? Aí manda no meu WhatsApp. Alguém quer? Ninguém? Não? Quem quer que não seja do primeiro período que quer mandar o login e a senha para eu poder abrir? Pode mandar no meu particular, no WhatsApp. Altura máxima de 3,5 metros. E você Ninguém? Professora, sumiu sua imagem aqui para mim. Voltou? Não. Não está aparecendo minha imagem? Para mim, não. Para Tá tudo escuro. Agora eu apaguei, agora eu desliguei. Agora eu liguei. Não? Para mim, continua não aparecendo. Será que é só para mim, gente? Bom, a colega aqui já enviou eu recebi aqui um login, tá bom? Então vamos lá, eu vou compartilhar a tela com vocês. Pronto. Entrei aqui na. Vamos lá, gente. Olha só. Eu abri aqui o portal da Cíntia. A Cíntia está no segundo período. Ela faz curso de licenciatura. Então, só para a gente retomar, aqui eu já falei lá nas duas primeiras aulas, né? Trilha de carreira. Vocês precisam fazer horas complementares. Então, aqui vocês entrando, tem uma lista de cursos que vocês podem fazer, gratuitos, que dá hora complementar para vocês. Então, façam e gravem, né, no seu computador o certificado que depois vocês vão estar usando para poder justificar essas aulas complementares, tá? E aqui a gente entra no curso de vocês. Bom, todos os portais têm a mesma característica. Aqui do lado esquerdo, a gente tem as disciplinas, tá? Aqui no meio tem alguns serviços que vão ajudar muito vocês, serviços online aqui em cima, e aqui apoio ao estudo. E aqui do lado algumas informações interessantes e adicionais, tá? Em relação a informações adicionais, nós temos aqui a tutora à distância do curso de licenciatura do segundo semestre que a Cintia está cursando, que é a Ana Lúcia Batista, tá? Então, qualquer informação que ela queira conversar sobre conteúdo é com a professora Ana Lúcia Batista. Como que ela vai saber? Ela vai entrar aqui, ó, mensagem para o tutor, e aí vai clicar aqui em tutor regular, e aí o e-mail da professora Ana Batista já vai estar aqui. E ela pode enviar um e-mail questionando qualquer dúvida para a professora dela, para a tutora dela. Tá? A tutora presencial, ela não tem, nem vocês, porque vocês não fazem um curso presencial, vocês fazem um curso totalmente à distância, tá? Tutora de apoio, no caso aqui não está o nome, mas eu sou tutora de apoio de vocês, tá?
A tutora de apoio, na verdade, orienta vocês em relação ao portal, é o que eu tenho feito, né? E sobre as atividades que vocês precisam realizar, tá? Em relação a serviços online, nós temos vários serviços aqui bem interessantes que vocês podem fazer sozinhos e não precisa do polo, tá? Vocês têm acesso ao polo e às vezes demora 24 horas ou até 48 horas para o polo responder o WhatsApp, porque vocês são muitos, né? Então, de repente, vocês conseguem resolver aqui sozinhos, tá? Então, aqui vocês vão clicar em financeiro, vocês vão clicar em boleto e vão mandar imprimir o boleto de vocês. Lembrando que os descontos só saem quando vocês imprimirem, mandarem, na verdade, imprimir o boleto, né? Pedir para imprimir, para gerar o boleto, aí vem lá o desconto que vocês tiverem, se tiverem desconto, tá? Aqui, serviços, solicitação de serviço, tem muitos serviços bem interessantes aqui, né? Como, por exemplo, atestado de matrícula, né? Vocês também têm aqui exclusão de alguma disciplina, por exemplo. Faz de conta que a Cintia, ela ficou em DP em alguma, tá? Aí ela veio lá numa relação de disciplina dela, uma disciplina que é dependência, tá? E ela não quer fazer agora, por algum motivo, ou porque fica caro no boleto, porque a dependência ela cobra, né? Ou porque ela não tem tempo. E a adaptação, o que é adaptação, Josiane? É assim, olha, quando você transfere de curso. Então, por exemplo, vocês estão fazendo, no caso da Cíntia, nós vendo que a Cíntia estava fazendo matemática, tá? Aí chegou no terceiro semestre, ela viu que ela não quer isso, ela quer licenciatura. Então, ela pede transferência. Aí, o que acontece? Ela pede aproveitamento de estudos. Então, todos aquelas disciplinas que ela custou em matemática, vai ser aproveitado se tiver disciplina parecido na licenciatura, aí vai ser eliminado. Aí ela vai entrar, por exemplo, vai verificar, né? E faz de conta que ela entra no terceiro período da licenciatura. Só que ficaram 3 disciplinas para trás, que foi cursado no primeiro e no segundo período de pedagogia, né? Ela entrou no terceiro período de pedagogia. Ficou 2 ou 3 disciplinas para trás que ela não cursou. Então, ela vai fazer adaptação, ou seja, ela vai puxar essa disciplina para ficar certinho no terceiro semestre. Então, isso são disciplinas de adaptação. Essa disciplina de adaptação também são pagas, é acrescida no seu boleto, tá? É acrescida. Disciplina acrescida, você vê lá em cima no boleto. Ela também é paga, e se ela não quiser cursar, ela pode tirar aqui. Ou ela pode também o quê? Incluir. Então, ela tem uma dependência e ela quer fazer agora e não veio. Aí ela vai lá e solicita a inclusão. Matrícula tardia são aqueles alunos que entraram, né, tardiamente, ou seja, fora do horário de período, já começou, o período já começou, e aí alguma disciplina que ficou para trás, que já foi feito prova, e ele quer trancar, né? Ele pode trancar aqui, nesse lugar de matrícula tardia, que não é o caso de vocês, tá, gente? Vocês entraram, todos vocês já entraram. Na verdade, matrícula tardia, eu vou ter para aqueles que somente é para aqueles que vão entrar na faculdade a partir, acho que do dia 30, 31, uma coisa assim. Aí vai ter a matrícula tardia da primeira disciplina, tá? Que pode solicitar para trancamento, tá bom? E que mais, gente? Que mais que eu tenho aqui? Solicitações de serviços aqui. E aí eu tenho aqui, inclusive, a segunda chamada também, que eu já expliquei para vocês. Aqui, então, eu tenho documentos pendentes que vocês precisam colocar para a faculdade ter. Clica aqui e vê quais os documentos que você ainda não entregou. Você tem como anexar aqui o extrato da disciplina do semestre e o download da matriz curricular. Quer dizer o quê? Aqui tem todas as disciplinas que você vai cursar daqui até o final do curso. E aqui o agendamento de prova digital, que vai aparecer para vocês acho que semana que vem já aparece para vocês. Acho que ainda não apareceu, né? Deixa eu ver aqui. Não, ainda não apareceu. Então, semana que vem. Essa semana, gente, vocês estão na terceira semana, tá? Então, a gente falou bastante sobre o roteiro de estudos, né? Eu vou abrir para vocês já e mostrar para vocês o roteiro de estudos. A gente falou bastante sobre ele, né? Esse roteiro de estudos, deixa eu até procurar aqui no WhatsApp de vocês. Tá aqui, ó, roteiro de estudos. Né? A gente falou bastante sobre ele, né? Então, de acordo com o roteiro de estudo, quem está seguindo o roteiro de estudos, essa é a terceira semana de estudo,
tá? Porque no sábado vai ser liberado para vocês a terceira aula, tá bom? No sábado vai ser liberado para vocês a terceira aula. E aí vocês vão poder fazer, finalizar aí a terceira semana de aula. E semana que vem é a quarta e última semana, tá? E daqui, então, 15 dias, a gente vai estar fazendo prova dessa primeira disciplina de vocês. Lembrando que a prova de vocês está liberada a semana toda, né? A semana inteira de prova, de segunda a sábado, e vocês podem fazer a qualquer momento. Só tem a questão de que vocês precisam fazer a prova em 3 horas, tá bom? Então, só lembrando aqui do nosso roteiro de estudos. Então, nós temos 4 aulas para cada disciplina, tá? Então, a gente tem a 1, a 2, a 3 e a 4. Cada semana é liberada uma aula no sábado. Durante a semana, quando vocês assistem a aula, a vídeo, você vê lá que tem aquela questão da interação, que o professor pergunta. Ah, quem tem alguma pergunta, faz a interação. O que é aquilo ali? Aquela aula, ela foi dada ao vivo, para os alunos que são presenciais e são semipresenciais, tá? Foi dada ao vivo. Então, quando é aula ao vivo, os alunos podem fazer pergunta, que não é o caso de vocês. Vocês, como são 100% online, as vídeos são gravados, as aulas não são ao vivo, né? Elas são liberadas aos sábados gravadas. Então, vocês não têm como fazer a interação. Isso é uma pergunta que algumas pessoas perguntaram para mim. Não tem como fazer pergunta ali na hora. O que dá para fazer é vocês fazerem pelo e-mail que eu mandei para vocês, tá? Então, esse aqui, no caso, é o roteiro de estudos. Então, a gente tem, eu gosto de dividir aqui em 3 partes, né? Então, a gente tem a pré-aula, que são 2 atividades que para você realizar antes de assistir a teleaula. Então, se vocês estiverem certinho no roteiro de estudos, tá? Vocês podem, vocês vão assistir a teleaula no sábado. Então, vocês já podem fazer as 2 atividades de pré-aula, que é conteúdo web. No caso aqui, como a gente está na terceira semana, conteúdo web 3, que são alguns slides, e atividade diagnóstica 3, que são 4 questões de múltipla escolha, que você vai responder para ver o quanto você sabe do conteúdo. Lembrando que vocês não precisam se preocupar em acertar, porque vocês não perdem ponto, tá? E aí vocês vão assistir a teleaula no sábado, tá? Toda a teleaula dá em torno mais ou menos de 1h30. Terminou a teleaula, vocês vão fazer as 3 atividades de pós-aula. Então, primeiro, atividade de aprendizagem, que também são 4 questões de múltipla escolha. Participar mais uma vez do fórum, né? Toda vez que vocês terminam lá, eu oriento que vocês participem de alguma maneira do fórum. E aí tem a avaliação virtual 1 e a avaliação virtual 2. Lembrando que a avaliação virtual 1, ela deve ser feita após o roteiro de estudo da aula 1 e 2. Então, vocês já podem fazer a avaliação virtual 1, já devem fazer. E a avaliação virtual 2 é depois da aula 3 e da aula 4. Então, se vocês estiverem certinho, vocês já fizeram todo o roteiro de estudo da aula 1, todo o roteiro de estudo da aula 2 e já podem fazer aí a avaliação virtual 1. E aguardar, podem fazer a pré-aula, as atividades de pré-aula da terceira aula e aguardar aí a teleaula no sábado, tá? Então, aqui está a primeira, como é que eu vou saber as disciplinas que eu tenho que cursar? As bolinhas azuis aqui me indicam que tem atividades próximas do vencimento. Isso quer dizer o quê? Que são disciplinas para eu fazer. Eu falei para vocês que cada mês a gente tem uma disciplina, né? Isso realmente é real, é uma disciplina do mês. E no final das 4 aulas, das 4 semanas, a gente tem a prova. Só que nós temos também a disciplina que a gente chama de disciplina online, né? Ela é uma disciplina paralela online, e os vídeos já estão todos aparecem todos para vocês fazerem, tá? Elas estão liberadas para você fazer. E a prova dela não é a prova do mês, na verdade, tem uma semana só de prova para você realizar. Então, vamos lá, gente. Então, a primeira disciplina aqui, Fundamentos da Educação Brasileira e Políticas Públicas, a disciplina que a Cíntia deve fazer, essa primeira disciplina, tá? Então, aqui no caso, a gente já consegue visualizar que a Cíntia fez tudo praticamente, né? Conseguiu toda a pontuação. Olha só, gente, a pontuação ela é dada, vocês têm frequência, é obrigatório ter frequência, 50% da aula. Então, se vocês assistem 2 teleaulas, essa bolinha azul já preenche toda. Então, aqui me indica o quê? Que em relação à pré-aula, a web-aula, a Cíntia já assistiu pelo menos 2, porque ela já tem pontuação máxima. Em relação à pré-aula,
que é atividade diagnóstica, a Cíntia já assistiu pelo menos 2, porque já tem aqui tudo preenchida. Em relação à teleaula, ela já assistiu as 2 que estão disponíveis, porque já está toda aqui preenchida, tá? Aqui me mostra também que ela já participou do fórum, me mostra que ela fez pós-aula, que é atividade de aprendizagem, e me mostra aqui também que ela já fez avaliação virtual 1 e avaliação virtual 2, tá? Apesar dela ter feito a avaliação virtual 2, não é orientado que se faça antes, porque pode correr o risco de vocês não tirarem a nota máxima, porque muitas vezes o conteúdo não é todo abordado. Então, esperem as 4 aulas para você fazer a avaliação virtual 2. Então, vamos olhar aqui nessa disciplina aqui da Cíntia, conteúdo web. A primeira atividade, ela fez a 1 e fez a 2. E fez a 3 e já fez a 4, tá? Ela já adiantou de semana que vem. Só lembrando que a 3 ela poderia fazer, a 4 ela fez porque ela quis, talvez ela tenha um tempo mais para poder ler, mas não é obrigatório de acordo com o roteiro de estudos, tá? A atividade diagnóstica é a segunda. Ela fez a primeira, fez a segunda, que é para fazer, a terceira também já fez, que já poderia fazer, e fez a quarta também. A quarta não tem necessidade de fazer ainda, tá? Porque é só semana que vem. Mas ela já fez. Aí a teleaula, né? A teleaula, ela já assistiu a primeira teleaula, eu sei porque está 100% aqui. E já assistiu também a segunda teleaula, tá? A terceira teleaula ela não assistiu ainda, porque ainda não foi disponibilizado. Apesar de ter o vídeo aqui, se ela assistir antes de sábado, eu acho que não vai dar a completude, tá, gente? Fica de olho nisso. Tem muita gente reclamando. Josi, eu já assisti a teleaula e não deu a completude. Eu acredito que eles liberam, mas só dá a completude a partir de sábado, tá bom? Não tenho certeza. Eu acho que é isso. Pessoal, muita gente, então tá assim, tá correto. Muita gente me perguntando, Josiane, até quando, né, a teleaula, ela vai ficar disponibilizado? Porque olha aqui, tem essa teleaula aqui, que não tem nada para eu fazer, só tem avaliação. Tinha alguma coisa para fazer aqui? Não, não tinha, gente. Eu falei para vocês isso na aula passada, vou explicar novamente, tá? Muitas dúvidas em relação a isso. Então, aqui, a gente tem a A1, que é aula atividade 1, e tem a TA1, que é teleaula 1, tá bom? O que a gente faz primeiro? Faz a teleaula 1, assiste o vídeo. Acabou de assistir o vídeo, existe uma atividade que está aqui, A1, que é uma atividade que é atividade aluno, que está aqui, ó, gente, aula atividade aluno, que é uma atividade para ser realizada depois que você assistiu o vídeo, para você complementar o seu estudo, tá? Então, na verdade, o que ele pede aqui, olha? Pede para você fazer, abrir aqui e avaliar essa teleaula, avaliar essa atividade, para ver se você achou ela importante ou não. É importante fazer? Com certeza. Para vocês terem ideia, que é tão importante para fazer, que nós, tutores semipresenciais, eu sou tutora semipresencial de 2 turmas, tá? 3 turmas da educação física. Nós, tutores, a gente faz isso com os alunos em sala de aula, tá? Em sala de aula, quando eles vão ao polo, eles assistem o vídeo junto conosco e a gente orienta em relação ao vídeo, tira as dúvidas na hora, tá? E também a gente consegue fazer essa aula atividade. Eu abro com eles, a gente lê o artigo, discute o artigo e aprofunda o conteúdo dado, tá? Então é importante vocês fazerem, tá bom? E aí, então por isso que não tem nada aqui, na verdade é essa aula atividade aqui, tá bom? Bom, aí essa aí em relação ao roteiro de estudos, né? A gente já passou todas as informações. Aqui, essa disciplina pensamento científico é uma disciplina que a gente chama de disciplina que é totalmente online, tá? Que é a paralela online. Como é que você sabe disso, Josiane? Porque todos os vídeos já estão liberados, ó, teleaula 1, teleaula 2. A gente já fez tudo. Teleaula 3, já está disponível o vídeo, e teleaula 4. Ah, entendi. E quando que vai ser a prova dessa disciplina? A prova dessa disciplina, gente, ela tá aqui, ó, tá tudo aqui no seu portal. A prova dessa disciplina,
A primeira chamada vai ser aqui, ó, de 8 de novembro a 13 de novembro, tá? Vai ser só lá no final do semestre. Não vai ser agora. Daqui 2 semanas, quando encerra, né? A quarta semana vai ser só daquela disciplina que a gente chama de disciplina do mês, tá bom? Essa que é paralela é só lá no final. Por isso que você pode fazer ela, tem bastante tempo para fazer ela. Tem um quadradinho aqui que chama engajamento, tá vendo? Aqui tem a data onde vai ficar aberto as atividades para vocês fazerem. Quais atividades? As atividades de pré-aula e atividade de pós-aula. O fórum tem data e a avaliação virtual 1 e 2 tem data também. Então, o vídeo, a atividade diagnóstica, a web aula e a atividade de aprendizagem fica aberto para aqui, para vocês assistirem até 11/12, tá? Ah, Josiane, mas tem uma data aqui, 7/8. Então, se eu não assistir até 7/8, eu vou perder? Não, não vai perder. Aqui, na verdade, é o período, só que ela é aberta, tá? Ela vai ficar aberta por mais tempo, até 11/12 lá, tá? Toda disciplina tem um livro didático, onde vocês podem clicar aqui e baixar no seu computador ou imprimir o livro da forma como você achar melhor, tá? Nós não temos disponibilizado esses livros aqui didáticos de forma impressa, tá? Vocês aqui precisam imprimir se vocês quiserem ou baixarem no computador de vocês, tá? Pessoal, em relação ao roteiro de estudos, alguma dúvida? Querem fazer alguma pergunta? Não? Em relação à prova, então, semana que vem acredito que vai estar liberado já a prova para vocês. E aí eu vou falar sobre a prova com vocês, sobre a geometria de prova digital. Atividades interdisciplinares. Eu já falei semana passada sobre o desafio nota máxima, tá? Aqui, atividade interdisciplinar é um tipo de atividade. Deixa eu olhar aqui, que eu acho que deve ter aqui no. Eu mandei o. Eu estou aqui no WhatsApp de vocês. Ó, eu mandei 2 vezes a apresentação para vocês. Eu estou abrindo aqui a apresentação do próprio WhatsApp de vocês. Eu sei que muita gente entrou, e aí assim que acabar essa aula, eu vou enviar de novo essa apresentação para vocês terem, e vou enviar também o roteiro de estudos, porque muita gente entrou no grupo porque fez matrícula essa semana e não pegou ainda essas informações, tá? Vamos lá, gente. Eu abri aqui essa apresentação porque eu quero falar sobre o sistema de avaliação com vocês, só para a gente relembrar, tá? Então, vamos relembrar aqui. Vocês são nível 1, tá? Então, quais são as atividades que vocês têm para conseguir pontuação? Vocês têm prova, que vale 5.000 pontos, tá? A prova de vocês vale até 5.000 pontos, e vocês têm por obrigação tirar, no mínimo, 1.500 pontos, tá? Lembrando que a prova é a única disciplina, é a única atividade que ela é obrigatória. Ela deve ser feita. Por isso, se caso acontecer algum problema e você perdeu a prova de primeira chamada, você deve solicitar a prova de segunda chamada, tá? Essa prova, ela é paga. Então, você deve solicitar ela. Porque se você não fizer a prova nem de primeira chamada, nem de segunda chamada, você já está reprovado direto naquela disciplina, tá? Então, aqui vale 5.000 pontos, até 5.000 pontos, precisa tirar no mínimo 1.500 pontos. São 16 questões, então se você tirar 4, você já consegue atingir no mínimo 1.500 pontos. Mas estudem aí para vocês tirarem o máximo, né, gente? Por favor. Avaliações formativas, que são as atividades no portal que eu falei para vocês que tem data para ser encerrada, e vale pontuação, que é o fórum, que vale 1.000 pontos. Lembrando que o fórum, gente, vale de 0 a 1.000. O tutor que vai avaliar quanto que você vale naquilo que você colocou. Por isso que eu falo para vocês participarem pelo menos 4 vezes, ao final de cada teleaula. Porque aí a probabilidade de vocês ganharem mais pontuação é maior, né? E a avaliação virtual, cada uma vale 750 pontos, então totalizando 1.500 pontos. Engajamento AVA são aquelas atividades que você faz no portal,
Então, se você fizer todas as atividades direitinho, seguindo o roteiro de estudo, você ganha 3.000 pontos, né? Isso aqui é bem interessante, porque isso aqui é dado pela Anhanguera por você fazer a sua obrigação, que é estudar, certo? Então, ó, fiquem atentos, porque o pessoal do segundo período também, que é o último semestre que vai ter 3.000 pontos, tá? Depois, o engajamento AVA, ele passa quanto? A 1.000 pontos, tá? De 3.000 ele caça para 1.000, ele cai para 1.000, vai valer somente 1.000 pontos. Então, aproveitem aí. E as avaliações, vocês não estão vendo, né, gente? A apresentação? Não. E ninguém me fala nada. Ai, ai, ai. Estou aqui falando sobre o sistema de avaliação e ninguém me fala nada, que vocês não estão vendo. Vocês também não viram, então, o roteiro de estudo? Ah, roteiro você estuda porque eu abri na internet, né? Bom, eu estou mostrando aqui para vocês o sistema de avaliação. Bom, só dando uma retomada aqui. Então, na verdade, aqui vocês estão no nível 1. Aqui é a prova, a avaliação virtual, o fórum, o engajamento. E aqui é a produção textual. Aqui eu queria chegar nessas atividades interdisciplinares aqui, tá? As atividades interdisciplinares são atividades que valem pontuação, são 2 atividades que você tem que fazer, que valem pontuação para todas as disciplinas. Então, é muito interessante vocês fazerem, tá? Uma eu falei semana passada, que é o desafio nota máxima, tá? Eu vou mostrar para vocês agora onde vocês encontram no portal de vocês esse desafio nota máxima. Ó, aqui no da Cíntia, já percebi que ela tem 1.070 pontos já, de 2.000. Daqui a pouco ela atinge 2.000 pontos. E interessante é que vale para todas as disciplinas, tá? Então, aqui no portal de vocês, vocês conseguem encontrar aqui, ó, desafio nota máxima, apoio ao estudo. Clicando aqui, ele vai abrir uma página da internet. E aí você coloca lá o seu CPF, o login seu CPF e a senha seu CPF. Eu falei sobre isso aqui semana passada, tá? Se você perdeu essa aula semana passada, tá gravada e tá enviada lá no grupo. Eu vou enviar hoje novamente essa aula, a primeira aula, e vou enviar essa aula depois para vocês. Se você é novo aluno, perdeu a primeira aula, eu vou enviar para vocês assistirem. É muito importante vocês assistirem, porque vocês já perderam a primeira aula. E aí eu falo sobre o desafio nota máxima, que é muito importante vocês fazerem, tá? Lembrando que o desafio nota máxima vale pontuação para todas as disciplinas. Então, olha aqui, ó, quando eu abro a primeira disciplina aqui da Cíntia, visualizar pontos, eu vejo aqui que atividades interdisciplinares, ela tem 1.070 pontos, de 3.500, que no caso vai somar com o portfólio, tá? Ela já tem 6.570 com as atividades que foram feitas. 3.000 de engajamento, 1.500 avaliação virtual e o fórum 1.000 pontos. Falta fazer a prova ainda. Então, dos 6.000 pontos que ela precisa, ela já alcançou. Só que ela precisa de 1.500 pontos na prova, que é obrigatório. Não adianta ela não fazer prova e ficar assim, porque ela vai reprovar, mesmo com 6.570 pontos. Ela vai reprovar, porque ela precisa de mínimo de 1.500 pontos na prova. Ah, Josiane, mas se ela tirou menos de 1.500? Aí ela vai fazer prova de recuperação. Na segunda semana de dezembro, tem a semana de recuperação, ela vai fazer prova de recuperação. A prova de recuperação, ela não é paga, ela vem automaticamente no seu portal, tá? A única prova que é paga é a prova de segunda chamada, se você perdeu a de primeira. Tá? Que nós também temos uma semana de prova de segunda chamada. Então, o desafio nota máxima, lembrando, gente, que assim, vocês não precisam entrar por aqui. Se vocês abrirem aqui uma aba no portal de vocês, na internet de vocês, e colocar lá www.desafio nota máxima, até lá, ó, já apareceu, desafionotamáxima.com.br, já aparece para vocês. Vocês podem só abrir um link aqui no navegador de vocês, que vai aparecer aqui o desafio nota máxima, tá? Mas o que eu quero falar, vocês têm alguma dúvida em relação a isso, gente? Alguém quer fazer alguma pergunta? Porque eu já vou passar para o portfólio. Para mim, tudo ok. Então, tá bom.
Então, vamos lá. Vamos dar continuidade. Aí, no final, se vocês tiverem pergunta, não tem problema. Vocês podem perguntar que eu respondo, tá? Então, todas essas disciplinas aqui vocês precisam fazer. Lembrando que todo mundo tem uma disciplina de ED, que é estudo dirigido, que é uma disciplina que não tem prova, só tem as atividades no portal para serem feitas, tem que ficar atento às atividades. E o primeiro período tem uma disciplina chamada Estudo à Distância. E essa disciplina é estudo à distância? Educação à distância, desculpa, educação à distância. E essa disciplina, ela não tem prova e nem nota. Ela só tem atividades para serem feitas, mas precisa ser feita, tá? Não esqueçam. E a última atividade aqui, vocês vendo que não tem nada de prazo, nada, porque, na verdade, ela fala sobre as duas atividades que vocês podem conseguir pontuação para todas as disciplinas, tá? Então, o portfólio já foi feito, agora eu vou falar sobre o desafio nota máxima, eu já falei. Agora eu vou falar sobre o portfólio, que vale 2.000 pontos. Pessoal, o que é o portfólio? O portfólio, ele é, né, como diz o nome aqui, ó, PII, no caso de vocês, portfólio interdisciplinar individual, tá? O portfólio, ele é um trabalho multidisciplinar. O que é isso? Que envolve várias disciplinas. E na verdade, com o objetivo que vocês já vão conhecendo o que é um artigo científico, tá? O que são artigos científicos, quais são as normas científicas. E é muito legal fazer o portfólio, porque além de vocês discutirem um tema, vocês vão aprender a começar a escrever. E coisas que vocês vão ter que fazer, porque vocês vão fazer o trabalho de conclusão de curso de vocês. Então, é como se fosse um trabalho que vai preparando vocês para o trabalho de conclusão de curso, tá? Aqui, quando eu entro aqui em portfólio, ele me traz algumas informações muito importantes. Primeiro, em relação à realização. O prazo máximo para ser realizado é 30/10, para você ter direito à recuperação. Essa data aqui de correção é a data que o tutor vai corrigir e devolver para vocês. Ele pode devolver até 19/11. E aí você tem mais um período para você refazer aquilo que ele apontou que você precisa refazer. E aí você vai postar novamente a data, que é do 20/11 a 10/12. Se você perdeu o primeiro prazo, que é até 30/10, você pode enviar até 10, no prazo de recuperação, que é do 20/11 a 27/11, mas você não tem direito à correção do tutor. Lembrando que quem corrige portfólio é o tutor online, tá? Não é o tutor de apoio, que sou eu, tá? O que eu faço é só orientar vocês, tá? E aí vocês fazem qualquer pergunta vocês perguntam para eles e não para mim, tá bom? Aqui estão os arquivos que vocês vão utilizar no portfólio, tá? Aqui, esse material complementar, possivelmente, são os artigos científicos que ele quer que você leia. Eu até vou abrir um aqui para a gente poder dar uma olhada, tá? E aqui, por último, produção textual interdisciplinar. Eu vou clicar aqui, porque aqui vai mostrar o que é o portfólio que eu preciso que vocês leiam atentamente, tá? Eu preciso que vocês leiam atentamente, mas eu vou ler com vocês. Só para eu mostrar o que é um portfólio, eu trouxe aqui um exemplo para vocês de um trabalho pronto, e eu vou mostrar para vocês as etapas do trabalho. Vou mandar esse trabalho para vocês também, para vocês saberem como é que é. Só para vocês entenderem como é que funciona um portfólio, tá? Então, nós estamos aqui, ó. Primeiro que nós temos um portfólio é a capa. Então, isso aqui, esse modelo eu vou enviar para vocês, tá, gente? Então, aqui está o símbolo, né? O nome da faculdade. Aqui, no caso, é um portfólio que ele é em grupo. Quando ele é em grupo, quando os alunos são semipresencial, ele é em grupo. Então, tem mais que um aluno, tá vendo? O nome dos alunos e o RA. Tudo em caixa alta. Tem, pessoal, se vocês clicarem, vocês vão ver que tudo tem uma nomenclatura, ó. Ana Paula Fernandes, tá aqui, ó, Arial 14. Tá? Aqui, o nome da faculdade é Arial 14 Negrito, caixa alta. E aí, essas formatações, eu vou mandar para vocês um vídeo que fala sobre formatação,
tá? Para vocês ficarem atentos à formatação. Produção textual interdisciplinar de grupo, no caso de vocês, é produção interdisciplinar individual, né? Que foi do ano passado. E aqui é contracapa, que vai o nome, no caso, o nome de vocês, só o nome de vocês. De novo, o título. E aqui tem, na verdade, uma caixinha que vai falar, ó, trabalho apresentado à Faculdade Anhanguera como requisito parcial a aprovação do primeiro semestre do curso de Educação Física e Licenciatura. E aqui é a professora tutora online. No caso deles, na época, era a professora Camila. Hortolândia 2000, acabou a contracapa. Então, nós temos a capa e a contracapa. O sumário, também vou mandar, vocês vão poder só colocar o sumário, a pontuação. Lembrando, gente, que a gente vai ter, olha só, muito importante vocês terem ciência disso. Nós temos a introdução do sumário, nós temos a introdução, nós temos o desenvolvimento, e aqui no caso são partes do desenvolvimento. A conclusão e as referências. São só esses 4 pontos aqui que nós vamos fazer, que nós vamos montar. A introdução é bem simples, geralmente tem somente uma página, como a gente vê aqui, ó. Somente uma página para você escrever, que, ó, esse trabalho interdisciplinar tem como intuito discutir sobre a obesidade infantil, onde você pode colocar qual é o tema do trabalho, tá? Qual é o objetivo, quais são as disciplinas envolvidas, tá? Eu vou enviar para vocês lerem depois. Depois tem o desenvolvimento. Então, a introdução é uma página só, onde vocês vão colocar o objetivo do trabalho. O desenvolvimento, ele é maior, tá? O desenvolvimento é onde vocês vão discutir mais o trabalho, onde tem algumas informações importantes que vocês vão colocar, que eu já vou passar para vocês qual que é. Então, o desenvolvimento, veja que ela separou em tópicos. Vocês não precisam fazer isso se vocês acharem melhor. O trabalho é de vocês, vocês fazem a forma que vocês quiserem. Então, aqui são os tópicos que ela desenvolveu. Geralmente, tem de 4 a 6 páginas o desenvolvimento. Ele é o mais grosso, tá? Onde vocês vão ler o artigo científico e vão discutir. E aí, a terceira parte, conclusão. Geralmente, ela é pequenininha. Tem, no máximo, 3 parágrafos. Concluindo o trabalho, o que vocês acharam. Qual foi o objetivo do trabalho? Se o objetivo do trabalho foi alcançado. O que vocês acharam do trabalho. E a última são as referências bibliográficas, que vocês vão colocar todas as referências que os tutores mandaram para vocês. Que eu vou mostrar também. É só copiar e colar. Porque ele tem, gente, uma norma para ser seguida. E aqui não é muito fácil. Então, é só copiar e colar. Então, eu vou mostrar para vocês, então. E aí, a referência bibliográfica acabou. Acabou. Esse é o jeitão do trabalho. Para vocês verem que não é um trabalho muito longo. Ele tem que ter no máximo aí 10 páginas. E até muito simples. A parte mais assim, trabalhosa, realmente, é o desenvolvimento. Tá? Vamos lá que eu vou mostrar para vocês. Vamos discutir aqui o portfólio da licenciatura. Da Cíntia. Então, tá aqui, ó. Produção textual individual. Aqui, no caso, das licenciaturas. Quais licenciaturas? Primeiro semestre e segundo semestre. Pessoal, como eu falei para vocês, é um trabalho multidisciplinar. Então, todas as disciplinas que a Cíntia vai ter do semestre são as disciplinas que estão envolvidas nesse trabalho. Então, tá aqui, ó. Aqui são as competências. Ao fazer esse trabalho, qual é a competência que a Cíntia vai desenvolver? Conhecer conteúdos da área, pensar em estratégia, preparar vocês para o trabalho de conclusão de curso, a conhecer um artigo científico. As habilidades que vocês vão desenvolver e, finalmente, o objetivo da aprendizagem. Então, o projeto, a produção textual é um procedimento metodológico de ensino e aprendizagem que tem por objetivos, tá aqui, ó, todos os objetivos desse trabalho que vocês favorecer a aprendizagem, promover estudo dirigido à distância, interpretação das situações, problemas, tá? E assim por diante. Esses objetivos aqui, vocês podem colocar de forma escrita lá na introdução do trabalho de vocês, tá? Vocês podem colocar lá na introdução. Esse é um trabalho interdisciplinar, individual, que tem como objetivo favorecer o aprendizado, desenvolver os estudos independentes. Pode colocar. Não vai copiar e colar tudo, né? Fica muito denso, né? Copia algumas coisas, coloca. Gente, lembrando que esse trabalho não é cópia, é para fazer.
E quando a gente faz, a gente escreve. Por isso que ele tem um tempo para ser feito. Então, não é copiar e colar tudo que você faz. Quanto mais você copiar e colar, pior vai ser. Ou sua nota vai ser muito ruim, ou o tutor nem vai te dar nota. Então, coloque mais com as suas próprias palavras e monte um texto. Aí agora ele vai fazer a apresentação. Prezado aluno e aluna, seja bem-vindo a esse semestre. A produção textual interdisciplinar terá como temática a Base Nacional Comum Curricular e as práticas pedagógicas. Então, a gente já coloca o tema aqui, ó. Qual que é o tema? A Base Nacional Comum Curricular e as práticas pedagógicas. Escolhemos essa temática para que você possa adquirir novos saberes docentes visando a aprendizagem interdisciplinar. Então, aqui ele vai fazer uma apresentação por causa desse tema, o porquê desse tema aqui. Tá? Então, é importante que todo portfólio tenha essa apresentação. Tá? Então, leia essa apresentação do que ele vai passar para vocês. Tá? Orientação da produção textual. Ele vai te orientar agora o que você vai fazer. Essa orientação, gente, é em relação à parte do desenvolvimento. Tá? É aquela parte mais grossa. Eu gosto de falar que o portfólio tem 3 partes, parece um sanduíche. Tem a parte de cima, que é o pão de cima, que é a introdução, e o pão de baixo é a conclusão, tá? Cada um tem uma única página. E a parte do meio é o recheio, que é o desenvolvimento. É ali onde vocês vão ter mais trabalho, tá? Então, essas orientações aqui é para o desenvolvimento, para a parte do meio, tá? É a parte onde vocês realmente têm que escrever. Então, ó, primeiro, leitura e interpretação da situação geradora de aprendizagem, ó, SGA, situação geradora de aprendizagem. Por meio da leitura da situação geradora de aprendizagem e também da situação problema destacada, você deve elaborar uma produção de texto. Então, aqui tem uma situação de aprendizagem, tá? É uma situação problema, eu vou ler para vocês. Na escola Machado de Assis, tá entre parênteses, porque é como faz de conta, tá, gente? A diretora Lívia e a pedagoga Cecília estão dialogando sobre a pauta da próxima semana pedagógica da escola, em que os professores irão analisar os desafios e as possibilidades das práticas educativas. No momento da conversa, Cecília relatou para a Lívia que, ao acompanhar os professores, ela tem percebido que eles ainda possuem dificuldade em interpretar atividades pedagógicas mais dinâmicas, que atendam às competências previstas na Base Nacional Comum Curricular. Nesse instante, Lívia indica que isso deve ser trabalhado com os professores, visto que a finalidade da instituição é superar as tendências pedagógicas tradicionais e pensar em tendência que, de fato, vão ao encontro de perspectivas críticas que fazem com que os alunos contribuam sentido à realidade, a partir do saber. Após várias conversas, Lívia e Cecília trazem uma proposta que irão apresentá-la aos professores da semana pedagógica. Tá? E aqui vai ser a proposta que ela vai estar mostrando para os professores. Tá? E o que é isso, então? Essa é uma situação, problema. Então, ela vai estar apresentando, tá? E aí, ele pede uma proposta para você aqui, ó. A partir do exposto, Lívia e Cecília pediram para os professores elaborarem uma apresentação das posturas e propostas subsidiadas pelas tendências pedagógicas progressistas que caminham em direção ao desenvolvimento das competências gerais indicadas nas bases nacionais curriculares. Essa apresentação deverá ser elaborada de forma dinâmica por meio de mídias digitais. Se vocês estivessem no lugar dos professores da Escola Machado de Assis, quais informações apontariam na apresentação? Então, na verdade, a Lívia e a Cecília, aqui nesse caso, ela vai trazer uma proposta para os professores da escola delas e vai pedir um trabalhinho. Então, vocês é que vão ser com força esses professores. Tá? E aqui tem a orientação. Orientação para execução do trabalho. Tendo como base as considerações apresentadas, você deverá organizar a produção textual observando os seguintes itens. Então, olha só que interessante, gente. Ele te dá o que você tem que observar primeiro. Realizar a leitura dos textos sugeridos abaixo. Quais textos? Texto 1, texto 2, texto 3, texto 4. Esses textos aqui são os textos
que no caso da Cíntia já estão aqui, gente, ó, tá? Nos arquivos aqui. Vai ler esses textos aqui. Você pode utilizar a elaboração da produção textual. Os demais materiais disponibilizados pela disciplina do semestre. Vocês podem utilizar esses textos e todos os outros materiais que vocês estão estudando. E vocês vão elaborar. Lembra que eu falei para vocês que as referências bibliográficas, ó, aquela última parte, a quarta parte da referência bibliográfica, é só copiar, tá? E colar lá. Porque aí vai do jeitinho que tem que ser. Copiar e colar, tá? Então, essas quatro aqui referências bibliográficas, elas têm que estar lá, tá? Lá onde eu falei para vocês aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês aqui, porque senão a gente fica... Eu falo, às vezes vocês não prestaram tanta atenção. Aqui, ó. Aonde lá? Lá no final, as referências bibliográficas. Depois da conclusão, tem as referências bibliográficas. Lá, aqui que vocês vão colocar as referências que estão lá. As quatro, assim, a gente tem que colocar aqui obrigatoriamente. Se caso ela procurar outra mais, ela também deve colocar aqui. Tá? Eu vou mandar para vocês o modelo que deve ser seguido para vocês fazerem essa referência bibliográfica, caso vocês tenham outra referência para poder que você usou outra referência. Segundo passo, depois que vocês leram, elabora a introdução da produção textual, a introdução que é a primeira parte que eu falei para você é o pão de cima do sanduíche. Nesse tópico, você deverá redigir com até uma página uma apresentação sobre o que será elaborado no trabalho, expor os objetivos e a importância da sua realização e colocar o tema. Terceiro, para o desenvolvimento, que é a parte do meio do trabalho, você deverá elaborar as duas atividades indicadas a seguir. Construir um texto de 3 a 5 páginas sobre a relação entre a Base Nacional Comum Curricular e elaborar uma apresentação contendo posturas e propostas na caminhada. Então, exemplo. Deixa eu te falar. Ó, essas duas partes das propostas aqui é aquela que a gente acabou de ler aqui em cima, que ele propõe, tá? Situação, problema aqui. Exemplo. Competência 1. Estimular a pesquisa utilizando... Na verdade, isso aqui é uma orientação de como vocês devem fazer, como vocês podem criar o trabalho de vocês. Tá? A introdução... Do que vai no desenvolvimento, tá? Você poderá elaborar em outras mídias digitais, caso preferir. Vale destacar que os prints da apresentação das propostas deverão constar em cientes do trabalho. Que, na verdade, a proposta que eles pediram é para vocês fazerem uma apresentação, né? Então, modelo mídia digital. Pode ser pelo PowerPoint, que é mais fácil, né? E aí vocês precisam colocar lá, ó, no trabalho de vocês. Para finalizar, você deverá elaborar as considerações finais, que no caso está a conclusão lá, tá? A mesma coisa. E até uma página para apresentar a conclusão do trabalho. Sintetizando os elementos discutidos no texto, importante manifestar a opinião dos integrantes do grupo sobre o assunto trabalhado, fundamentando as referências biográficas. Apresente também as contribuições que o trabalho trouxe para o aprendizado de todos. No caso aqui, quando é em grupo, quando é individual, é só você. Referências. Não se esqueça de listar todos os autores e materiais que foram utilizados durante o trabalho, tá? No caso, tem que ter esses 4 aqui, que tem aqui, que a gente falou, que são esses 4 que ele apresentou aqui, olha. 1, 2, 3, 4, tem que ter. E mais algum que você apresentou. E aí, as referências. Então, aqui, gente, a gente tem 5 pontos, tá? Ele colocou 5 pontos aqui para vocês fazerem. Primeiro, ler todos os artigos. Fazer a introdução e aí fazer o desenvolvimento, os 2 pontos que ele pede aqui. Primeiro, escrever um texto de 3 a 5 páginas, falando sobre a base nacional, e depois vocês têm que fazer uma apresentação, que é o que se pede aqui, a proposta das 2 professoras Lívia e Cecília. E aí vai colocar no trabalho, e seria o desenvolvimento. Depois, considerações finais, que é a conclusão, e, finalmente, as referências. Aqui estão as normas da elaboração da produção do texto. As normas, trabalho realizado individualmente,
Não existe prorrogação para a postagem da atividade. Se você perdeu, perdeu, já era, tá? Então, o trabalho final deveria postar o ambiente virtual, deve conter de 6 até, no máximo, 8 páginas, 8 laudas, considerando apenas a produção em si, que é a introdução, o desenvolvimento e a conclusão. Somente eles, tá? Então, o desenho, executando seus elementos pré e pós-textuais. Então, de 6 a 8 é só a introdução, desenvolvimento e a conclusão. Então, se for fazer 6, pensem comigo. A introdução tem uma página. A conclusão tem uma página. Então, se for 6, faltam 4 para o desenvolvimento. Então, por isso que o desenvolvimento aí vocês podem fazer de 4 a 6 páginas, tá? E aí tá falando, deve conter capa, folha de rosto. Espera só um pouquinho. Capa, folha de rosto, tá? Tudo certinho, vou mandar esse modelo para vocês. O modelo também está lá no portal de vocês, tá? E aí ele vai te orientando de como você tem que fazer, a normalização do trabalho e assim por diante, tá? Eu preciso, pessoal, que vocês abram o portfólio de vocês e leiam eles todinho, tá? Então, lembrando que vocês vão achar o portfólio de vocês em atividades interdisciplinar. Clique em atividades interdisciplinar e aí vai ter lá o portfólio, clica no quadradinho portfólio e lá vai ter todas as orientações. E aqui, ó, produção textual interdisciplinar. E aqui vocês vão abrir esse portfólio aqui. Eu preciso que vocês leiam, tá? Leiam 1, 2, 3 vezes até entender, né? E comecem já a tentar escrever alguma coisa. A introdução, desenvolvimento e a conclusão. Eu vou enviar para vocês esse trabalho pronto, que eu falei para vocês, que eu mostrei para vocês agora. Eu vou enviar para vocês o modelo do trabalho. Vou enviar para vocês a capa e a contracapa. E vou enviar também a formatação do trabalho. Sobre as referências de formatação. Tá? E vou gravar um vídeo para vocês falando sobre a formatação. Sobre cada coisa da formatação. Porque se vocês forem fazer, vocês prestarem atenção para vocês não errarem a formatação. Tá? Então, assim, gente, o portfólio, ele não é fácil de ser feito. Por quê? Porque a gente não faz no dia a dia. Tudo que a gente não faz no dia a dia não é fácil de fazer. Mas também não é um bicho de 7 cabeças. E é muito importante fazê-lo, porque vocês vão ter outros conhecimentos, né? Então, se não é obrigatório fazer, se você não fizer, você não vai perder ponto, você só vai deixar de ganhar. Lembrando que ele vale 2.000 pontos, até 2.000 pontos para todas as disciplinas. Talvez uma disciplina você não precise, mas para uma outra você vai precisar. Mas o mais importante é o quê? É que vocês vão estar se dedicando a um estudo diferenciado, tá? Então, é muito importante que vocês façam o portfólio. Tudo bem? Agora eu vou abrir para perguntas. Alguém tem alguma dúvida? Eu sei que portfólio vocês precisam abrir o de vocês, né? Para tirar as dúvidas. Mas pode perguntar sobre outras coisas também, tá? Eu tenho uma dúvida. Pode falar. No meu curso, eu faço o curso de design de interiores. Ele não tem esse ensino à distância, ED que você colocou, né? Que tem outro. Isso é por causa do meu curso? Que você tinha falado que todos os cursos têm. Bruna, então você é semipresencial? Não, o meu é online. Do que eu falei desculpa, você falou que eu falei que você tinha EAD, Bom, eu não entendi. Não. Eu entendi que na hora que você estava explicando aqui na página principal, que tem, antes das atividades interdisciplinares, tinha uma matéria ED. Aí eu tinha entendido que você falou que todo mundo tinha essa matéria. O senhor não tem essa disciplina? Não. ED alguma coisa? Não. Não sabia. Eu pensei que todos tivessem. Eu pensei que todos os cursos tivessem um estudo dirigido, uma disciplina chamada ED, estudo dirigido. No meu não tem. Não. Então não tem, tudo certo, né? Tudo certo. Eu até vou aproveitar e eu vou escrever aqui
E eu vou dar uma olhadinha. Você faz o que? Design de interiores? É, design de interiores. Outra coisa também que eu observei, que no portfólio que você acabou de falar, eu fui até abrir o meu aqui para dar uma olhada. O meu não tem os arquivos que tem no do outro curso que você mostrou. Sabe por quê? Porque às vezes os arquivos. Sabe aonde eu mostrei? Deixa eu mostrar aqui. Às vezes acontece o seguinte, ó. Às vezes acontece. No curso de educação física é assim, dos portfólios. Quando a gente abre o portfólio, aonde estão os arquivos para ler, eles estão em azul. E aí você clica, ele já abre, é um link, entendeu? Dá uma olhadinha depois no portfólio, vê se não é um link. Às vezes não está lá em arquivo, mas está dentro do portfólio. Você clica e abre, entendeu? Entendi. Vou dar uma olhadinha aqui para ver se o meu tem, que eu não tinha prestado atenção. Tá, dá uma olhadinha aí se tem. E outra coisa, qual a terceira? Você ia falar mais Não, coisa. era só esses dois. Tá, dá uma olhadinha, Bruno. No caso é que você não encontra, você me manda no WhatsApp no meu privado, fala, Jô, eu sou a Bruna do Design Interiores, eu não achei e tal, e a gente vai conversar no individual, tá bom? Tá bom, combinado. Obrigada, viu? Imagina, não por isso. O que mais? Dúvida? Professora, no meu eu só achei um link só, que é uma fonte que ele tá de um site aqui. É somente esse link que eu achei. Esse é o arquivo, então, complementar? Qual que é o curso de você, seu curso? É logística. Ele só fala de um artigo só? Então, no modelo aqui do portfólio, eu só consegui, na página 5 mesmo, eu consegui achar somente uma fonte, que é um link de um site. Então, entra aqui, ele só tem esse link também no portfólio inteiro. Baixa Mas ele, na manda no meu atividade... privado esse portfólio para eu dar uma lida, pode ser? Tudo bem, então. Tá. Mais algum, gente? Uma dúvida? Não? Sem dúvidas? Gente, então eu desejo a vocês um bom estudo.